Fala pessoal, tá aqui novamente, comentar um pouquinho sobre Sheffield United e Manchester United, né? Talvez o melhor jogo dessa 13ª rodada da Premier League, jogo isolado desse domingo, né? Não necessariamente em questão de nível técnico, mas em quantidade de gols, né? Nível de emoção que o jogo atingiu em um certo período, enfim. E até por conta da surpresa do primeiro tempo da grande atuação do Sheffield, talvez tenha sido o jogo que mais reuniu aspectos para ser o melhor jogo dessa rodada. E na minha opinião, pelo menos foi. Né? O Sheffield United teve que mudar a escalação pela primeira vez na Premier League, né? O John Egan, zagueiro muito importante para a seleção da Irlanda, saiu machucado no jogo contra a Dinamarca na data FIFA, né, e foi substituído pelo Jagielka. Né? Talvez o John Egan talvez seja o principal pilar desse sistema defensivo, né, da parte de trás do sistema defensivo do time do Sheffield United. É o zagueiro com maior capacidade de liderança, é o zagueiro até que talvez tenha mais qualidade com a bola no pé, né, o zagueiro central, em diversos momentos inicia jogadas, não é o cara que sobe, né, Chris Bash e Jack O'Connell, que faz esses movimentos de em diversos momentos funcionar como alas, hoje não foi diferente, mas o John Egan talvez seja um dos pilares aí desse trio de zaga, né? Talvez seja o pilar principal, né? Todos os três são importantes, claro, mas talvez seja o cara principal ali nessa engrenagem do sistema defensivo do Sheffield, né? A segunda melhor defesa do campeonato. Né? E do lado do Manchester United, né, algumas lesões, né, o Pogba continua machucado, o McTominay se machucou no jogo contra o Brighton, então algumas mudanças seriam necessárias. O time entrou num 3-4-3, o Phil Jones sendo zagueiro pela esquerda, por dentro você tinha Fred e Andrés Pereira, Brandon Williams e Wan-Bissaka abertos e o trio de frente, Daniel James, Marcus Rashford e Martial. E o que a gente viu no primeiro tempo foi um completo domínio do time da casa do Sheffield United. Né? O Sheffield United propondo o jogo, tendo volume, né? É muito importante o jogo apoiado no Sheffield United. Então, logo nos primeiros momentos, você tinha bastante apoio pelo lado esquerdo, as subidas de William Stevens, você tinha o Jack O'Connell dobrando por ali, o John Fleck fazendo volume, o Manchester United que não tinha nem tranquilidade para sair jogando, porque eu acho que, isso até eu acho que entra no demérito do Solskjaer, falha do Solskjaer, porque o Sheffield United é um time que tem um trio de meio-campistas por dentro, né, com Norwood, John Fleck e Lundstram. Na minha opinião, o Norwood hoje fez uma das grandes atuações dele na Premier League no primeiro tempo. Né, já tinha feito outro jogo bom, agora não vou lembrar exatamente contra quem. Mas hoje talvez ele tenha feito... Se o jogo tivesse terminado em vitória, né, foi um 3-3, se o jogo tivesse terminado em vitória, o Norwood provavelmente seria eleito o Man of the Match. Foi uma partidaça dele. Né, mas enfim, o Sheffield United é um time que faz uma marcação muito compacta, é um time que se fecha muito bem e tenta ao máximo restringir os espaços por dentro. E o Manchester United, naturalmente, para tentar furar esse bloqueio, teria que preencher o seu meio campo com mais um homem. Não tinha o McTominay, não tinha o Pogba, tinha o Matip, por exemplo, não também sendo muito utilizado, até deve ser negociado, ou colocar um meia, não sei, o Juan Mata, né? Talvez fisicamente não fizesse muita diferença, porque não é um jogador desse perfil, mas seria um homem a mais para tentar atrapalhar a posse de bola do Sheffield United por dentro e brigar por essa bola nessa faixa de campo. Mas o Solskjaer não fez isso, ele preferiu, né, optou por jogar com dois homens por dentro, de meio campo. E o Manchester United foi batido no primeiro tempo inteiro por conta disso. Não existia praticamente saída de bola nenhuma, porque pelos lados, tanto o Wan-Bissaka quanto o Brandon Williams não são exatamente jogadores de muito recurso técnico para fornecer um passe mais longo em velocidade, como o Luke Shaw, por exemplo, tem. Até o Ashley Young, em alguns momentos, é um jogador que com a bola no pé até consegue ter um pouco mais de recurso, né? E na faixa central, você tinha em momentos, alguns poucos momentos em que o Maguire conseguiu sair como até como um primeiro volante em alguns momentos, nessa linha de 3, o Manchester United conseguia sair com um pouco mais de qualidade, entre aspas. Mas como um todo, você tinha os dois homens de frente do Sheffield fazendo a pressão inicial e os três homens de meio campo por dentro fechando digamos assim, um pentágono em volta dos dois homens de meio campo. Até no momento eu apontei pro meu pai, né, que era um trecho que estava assim, no momento de jogo. Eram simplesmente Andrés Pereira e Fred, e em volta deles 5 jogadores do Sheffield, os dois homens de frente e os 3 meio-campistas. Então o Sheffield United foi inteligente para impedir uma saída do Manchester United, óbvio que com demérito do Solskjaer de não enxergar isso antes, né, anterior à partida, e quando essa bola era recuperada, e via de regra o Sheffield United tinha bola, era muito rápido para trocar a passe e se encontrar pelos lados e dessa forma conseguir acelerar e chegar no gol do Manchester United. É justamente assim que sai o primeiro gol. É uma jogada de aceleração pelo lado direito, então um passe longo do Norwich, né? O Mussé não existe na corrida, ganha no corpo do Phil Jones, tem muita qualidade para conduzir a bola próximo do pé, esperar a entrada dos homens do Sheffield United. Nesse momento o Sheffield United já era muito superior ao volume também, questão de chances, já vinha tido pelo menos 3 grandes chances de gol. Ele toca no meio o Lundstram, né, que já tinha também feito, talvez tinha tido a melhor chance depois de um cruzamento vindo do lado esquerdo, explorando justamente essa jogada de velocidade de primeira, mas foi uma bela defesa do De Gea. Novamente ele chuta, o De Gea espalma e no rebote o John Fleck aparece para
para completar e fazer 1 a 0, né? Isso é outra característica do Sheffield United. Como eles conseguem atacar com vários jogadores, né? O Sheffield United no momento ofensivo ataca com praticamente todo mundo, né? Só o zagueiro central geralmente fica atrás, e o Norwood também, né? Hoje, na minha opinião, como eu falei, talvez tenha sido um dos melhores jogadores da partida, né? Uma das grandes atuações do norte-irlandês do Sheffield United. Mas é muito interessante ver que é um time que é muito coeso e sabe exatamente o que fazer quando recupera a bola, conseguir lançá-las para as laterais, você vai ter o apoio dos alas com a subida dos zagueiros também, e os meio-campistas de lado fornecendo ali uma espécie de triângulo nos lados, e no momento em que a bola chega à área, você tem pelo menos 3 jogadores para definir, né? Um dos atacantes e os 2 meias que jogam mais à frente, né? Geralmente que sobem mais, são o John Fleck e o Leinster. Até o Leinster talvez venha se caracterizando nessa temporada por ser o meia que mais consegue definir jogos, né? Do trio de meio-campistas é o cara que tem mais gols. Hoje até foi o cara que mais finalizou, mas o gol saiu do John Fleck. E era no primeiro tempo disso, com o Manchester United que não conseguia sair jogando, era completamente impedido por essa faixa de meio-campo muito bem ocupada pelo Sheffield United. Fred e Andreas Pereira completamente vendidos, sem nenhuma perspectiva de sair desse cerco que fazia o Sheffield United. As formas mais que o United tentou sair eram de ligações diretas, e o risco que o United ofereceu ao Sheffield United na partida no primeiro tempo foi praticamente zero, foi nulo. Nada aconteceu, nada produziu o Manchester United. Uma partida realmente no primeiro tempo horroroso do time do Ole Gunnar Solskjaer. E de fato, talvez, uma das grandes exibições do Sheffield United até aqui no primeiro tempo. Partidaça. Volume, criação de jogadas, impedindo o adversário de jogar. Foi o pacote completo, né? Um time que consegue criar, um time que consegue marcar e um time que consegue impedir o seu adversário de jogar, né? Até parecia o Manchester City, se a gente for Manchester City, Liverpool, assim, os times grandes, né, que geralmente têm ótimo desempenho, que conseguem fazer, tirar o 10. O primeiro tempo do Sheffield United foi simplesmente incrível. Foi talvez o melhor primeiro tempo que eu vi do Sheffield United aqui na temporada. No segundo tempo a coisa muda um pouquinho de figura. Sai o Phil Jones, né, até tinha ido um pouco mal no primeiro tempo. Eu nem acho até que o Phil Jones seja um jogador tão ruim como ele é assim, geralmente o consenso geral da torcida do United é que ele é um jogador horroroso, né, um péssimo zagueiro. Eu nem acho que ele seja um péssimo zagueiro, não. Ele falha em alguns momentos, mas ele tem muitos bons momentos em que ele é importante. Mas enfim, hoje muito mal, foi substituído, até porque não tinha sentido, mas o United perdido de 1 a 0 precisava reagir. E nesse sentido, o time passa a jogar no 4-2-3-1, naturalmente teria as ausências de opções, o Lingard passa a jogar como camisa 10, como meia central. E de certa forma isso melhora, porque o Lingard, querendo ou não, ele se torna um homem a mais para o meio-campo do Sheffield United ter que tomar conta. E, querendo ou não, o Lingard é um jogador que se movimenta por dentro, ele tem velocidade para ficar circulando. Então é um cara que você tem que ficar de olho. E naturalmente espaços vão se abrir. E nesse sentido você tem um Manchester United que consegue explorar jogadas mais do lado esquerdo. No primeiro tempo você tinha o Daniel James tentando acelerar, mas com muita dificuldade, porque era muito bem marcado pelo setor direito, né? Até aparecendo pelo setor esquerdo em alguns momentos. No segundo momento, você já tem jogadas conseguindo se enrolar nos primeiros minutos pelo lado esquerdo. Você tem o Manchester United que chega um pouquinho mais, por mais que não fosse nada de perigoso, e o Daniel James que já consegue explorar um pouco mais os corredores. E o Manchester United, por mais que não vivesse, não conseguisse imprimir um grande volume com grandes chances, já conseguia ser um pouco mais incômodo. Mas é logo aí que vem o segundo gol do Sheffield United, que parece que vai matar a partida, né? O Issaka toca para o Andreas Pereira, que muito mal, acaba perdendo, dominando errado, né? O Mussek, na minha opinião, talvez o jogador ofensivo, tenha sido o melhor jogador ofensivo da partida do Sheffield United de hoje. Ele recupera, aciona o John Fleck, tem uma projeção, e o passe do John Fleck entre os zagueiros é uma coisa sensacional. Tanto a projeção do Mussek também, né? Conseguir enxergar o espaço, né, entre o Maguire e o Lindelof. E ele só tem, né, que tirar do De Gea para fazer o 2 a 0. E a partir daí, a partida parece um tanto quanto definida, porque o Manchester United, por mais que tivesse melhorado um pouquinho nesse segundo tempo, não ameaçava de fato com grandes chances. E fica aquele baixo astral que o torcedor do Manchester United já está acostumado a ver nessa temporada. E aí que entra, não sei se nem esse mérito do Solskjaer, né, naturalmente ele teria que se mover, porque estava perdendo os 2 a 0. E a entrada é do... A entrada do aliás, isso foi a entrada do Mason Greenwood vem depois. Mas o gol de empate é que talvez permita com que o Manchester United cresça na partida. Como eu falei, o Daniel James vinha acelerando mais pelo lado direito, vinha conseguindo um pouco mais de espaço, e é justamente numa jogada dessas, eu venho criticando bastante isso, né? Algum período atrás o Manchester United tinha o único recurso, quando não tinha o Martial, era buscar a aceleração do Daniel James. E hoje é justamente na individualidade dele, jogador, na minha opinião, o melhor jogador da temporada do Manchester United até aqui em quesitos ofensivos. O crescimento dele técnico é uma coisa de louco.
Inclusive, pode conferir meu vídeo, ver se eu boto aí na descrição o crescimento técnico do Daniel James, como ele vem rendendo absurdamente mais esperado, assim como todas as contratações. Hoje o Wan-Bissaka e o Maguire nem foram destaque, mas enfim, na projeção do lado direito do Daniel James, ele cruza a bola, esse movimento que ele vem aprimorando bastante nos últimos jogos, e o Brandon Williams aparece para completar completamente livre do outro lado da área. Brandon Williams que, na minha opinião, até tem uma empolgação muito exagerada sobre ele. Ele é um jogador que eu vejo muito pouco recurso técnico para ser um lateral útil, digamos assim. E assim, sempre que ele tenta arriscar alguma coisa à frente, assim, é muito improdutivo. Eu acho que o Luke Shaw ainda consegue entregar mais que ele no quesito ofensivo. E defensivamente o Luke Shaw fez uma temporada muito segura no passado, na temporada passada de 2019. Mas enfim, é normal a empolgação num jovem, né, até que vem de alguns bons jogos defensivos. Ele faz o gol, o primeiro gol da carreira dele, e a partir daí que o Manchester United consegue crescer. Não só no sentido assim, crescer no jogo tecnicamente, o Sheffield United tenta deitar um pouco no resultado, isso prejudicou o time, porque o time passa a jogar um pouco mais afundado na área, e nesse sentido, a entrada do Mason Greenwood melhorou. Melhorou não, conseguiu explorar um aspecto que o Manchester United não vinha conseguindo explorar, que são as jogadas de velocidade pelos lados. Isso já tinha sido acontecendo um pouquinho no início do segundo tempo, e a partir do primeiro gol isso fica mais acentuado. O time passa a jogar no 4-4-2, você tem Rashford e Martial mais à frente, em alguns momentos o Rashford invertendo com o Greenwood passando a jogar com uma referência ao lado do Martial como uma dupla de ataque, e o segundo gol sai logo depois, né, numa jogada pelo lado direito, o Rashford recebe perto da entrada da área, cruza e o Greenwood aparece para completar e fazer o gol de empate. O gol do 2-2 e o gol do 3-2, o gol da virada vem logo depois, numa jogada de aceleração do Daniel James, agora pelo lado esquerdo, ele acelera, toca no meio pro Rashford, que aparece se projetando como atacante mesmo dentro da área para fazer o gol do 3-2. Né? A partir daí o jogo parecia acabado e parecia que seria uma virada histórica, né? O Manchester United, uma virada dos jovens, né? Comandada pelos jovens. Só que o Sheffield United não se abala. No primeiro momento até parece que o time vai se sentir um pouquinho, mas com o passar do tempo o time continua atacando, continua investindo, né? Tinha entrado no Billy Sharp, do Callum Robinson também, entra o McBurnie, ter tirado no meio campista, o time tirado no zagueiro, na verdade, o time passa a jogar no 4-3-3, uma alteração que nem é muito a cara do Chris Wilder, né? Geralmente ele tira um zagueiro para colocar um meio campista a mais. Ou tira um meio campista e coloca um atacante. Tirar um zagueiro para colocar um atacante, eu ainda não vi ele fazer, né? A primeira vez que ele faz, ele passa a jogar com 3 atacantes, né? Callum Robinson, McBurnie e o Billy Sharp. E o gol do Sheffield United é um gol muito lúcido. Novamente, jogadas de projeções pelos lados, né? Você tem até o Daniel James mal no lance, ele vai de primeira, acaba levando um drible, a bola chega no Callum Robinson dentro da área, ele consegue se desvencilhar, toca a bola no meio, o McBurnie domina a bola, até parece que bate no braço dele, mas o gol foi completamente legal. Ele finaliza de dentro da área para fazer o 3-3 e empatar o jogo, né? E assim conseguir terminar, né? Talvez a melhor partida da 13ª rodada. Mas é importante se destacar nesse jogo talvez não sei, a improdutividade ofensiva do time do Manchester United no primeiro tempo simplesmente horroroso, né? E isso entra muito a falta talvez de entendimento do jogo, entendimento do adversário do Solskjaer. O time do Sheffield United, meu time, vocês podem ver nas análises ali no meu canal. Então, eu não sou nenhum gênio da análise dos jogos. Então, basta o Solskjaer acompanhar o jogo do Sheffield United. O time do Sheffield United é um time compacto, é um time que tem trio de meio-campistas muito capacitado no sentido de incomodar a posse adversária e recuperar rapidamente para acionar as jogadas de lados, e ele entra simplesmente com 2 homens de meio campo, né? Parece que é entrar para não ter a bola, e foi isso que aconteceu no primeiro tempo. No segundo tempo ele até mexe um pouco melhor, por mais que o Lingard seja um cara criticado, ele é um cara pro trio de meio-campistas do Sheffield United ter uma atenção a mais, e ele circulando tem boa velocidade, você acaba gerando espaços, né? Mas enfim, o Solskjaer hoje no início do jogo foi terrível. A forma como ele arrumou o time no primeiro momento foi simplesmente horrorosa. E isso fez com que o primeiro tempo do Manchester United tenha sido essa coisa bizonha. O primeiro tempo que não existiu. O primeiro tempo do Sheffield United muito bom. Conseguiu fazer o seu jogo, conseguiu anular a saída de bola do Manchester United completamente, impediu o adversário de jogar e conseguiu ser perigoso da sua forma. Rapidamente acionando os homens de lado e conseguiu concluir as jogadas de dentro, né, com a chegada dos meios campistas, com a presença dos atacantes dentro da área. O Sheffield United, como eu falei, é um time que ataca com muita gente. E hoje o primeiro tempo foi o primeiro tempo de Almanac. No segundo tempo, deitou um pouquinho no resultado em alguns momentos, faz um gol no momento em que já não era tão superior, depois leva virada e consegue empatar novamente de forma histórica, de forma histórica nem foi numa abafa, né? Foi de forma bem lúcida, inclusive. Mas enfim, mais uma partidaça do Sheffield United,
Mais uma partida ruim do Manchester United, destaque para Mason Greenwood, Brandon Williams, por que não? E principalmente Daniel James. Marcus Rashford também, deu uma assistência e fez um gol, mas principalmente o Daniel James, porque ele é o garoto que... Garoto não, ele que é o jogador do Manchester United que nos momentos adversos é o cara que tem a velocidade, a facilidade de acelerar pelo lado para conseguir quebrar uma defesa, incomodar os adversários. E ele faz isso contra qualquer adversário. Contra qualquer adversário, Daniel James consegue incomodar quando ele acelera pelo lado direito. Qualquer adversário. Talvez tenha sido uma das melhores contratações da Premier League nessa temporada, Daniel James. Né? E hoje fez uma partidaça, na minha opinião, o melhor jogador do Manchester United na partida. Como um todo, para mim, Norwood fez uma partida de almanaque. Um dos principais jogadores na campanha de acesso na temporada passada, meio campista que tem muito fôlego para desarmar, para preencher muito bem a faixa de meio campo, sendo um cara que impede a progressão das jogadas do time adversário e muito rápido para lançar as bolas e permitir com que as jogadas de lado sejam desenvolvidas. No lance do gol ele faz exatamente isso. Ele que lança a bola à frente para a projeção do Musset, né? Então assim, na minha opinião foi o melhor jogador do jogo de hoje, man of the match, do lado do Manchester United. Destaque para Daniel James. Mason Greenwood também entrou muito bem, alternando em alguns momentos pelo lado direito, em alguns momentos jogando mais à frente. Depois, quando o time passa a jogar volta a jogar no 5-4-1 contra o do Tom Zeb, ele volta a jogar aberto pelo lado direito e o Rashford passa a ser no comando de ataque. Mas como um todo, uma partida fraquíssima do Manchester United e uma partidaça novamente do time de Chris Wilder, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.